avançamos para a próxima conferencista, a nossa colega Teresa Barradas, alentejana, do Baixo Alentejo. Né? Bem-vinda, Teresa. 20 minutos, por favor. Estamos sem som. Muito obrigada pela oportunidade. Quero agradecer também à minha colega Selma pelo trabalho de preparação deste nosso encontro e uma boa tarde a todos os participantes. Vou então começar a minha apresentação. Eu vou compartilhar a tela. Posso, professor? Pode sim, pode, Teresa. Vou ver se consigo. Pronto. Ups, peço desculpa, isto não estava previsto. Portanto, vou tirar daqui as nossas caras. A minha apresentação, eu portanto, intitulei-a com o nome do meu... Eu não sei onde é que eu pôr aqui as nossas caras, talvez aqui deste lado. Com o título da minha tese de doutoramento, Explorando materiais na construção do novo design de moda. A minha apresentação é uma retrospectiva do que tenho vindo a fazer ao longo de 8 anos, 5 anos de doutoramento, mais 3 de pós-doutoramento. Devo dizer que fiz o doutoramento na Universidade Aberta, com a professora Dérito Matos, o professor José Coelho, a professora Miriam, e estou agora em Belas Artes a fazer o pós-doutoramento em média arte digital, em arte multimédia, com a professora Mónica Mendes. E é este percurso de investigação, estudo, descoberta, exploração de materiais tecnológicos que eu trago. Portanto, muito no fazer, no construir, no usufruir, no apreciar e explorar, de forma que tudo isto tem um grande objetivo para mim, que é ajudar a construir um novo design da moda, novos bordados interativos, e tudo vai culminar nesses objetivos. Portanto, eu vou começar a apresentação. Portanto, onde tudo começou? Quando nós falamos de materiais eletrónicos aplicados ao têxtil, pensamos que estamos a falar de coisas que já aconteceram há muito tempo. Não, isto é tudo muito recente, isto tem duas décadas. Lembro que a camisa inteligente surgiu em 1996, foi o primeiro, portanto, o primeiro computador vestível que temos que há na história, em que todos os fios e materiais eletrónicos eram entrelaçados na própria fibra do tecido. Esta camisa inteligente tinha como objetivo monitorizar os movimentos do utilizador, o ritmo cardíaco, a respiração, a temperatura corporal, e transmitia todos estes dados a um sistema remoto. Isto realmente foi uma revolução no final do século passado, mas este conhecimento, o conhecimento deste artefacto, é explorado desde então até aos nossos dias. Portanto, no início do nosso século, Levis produziu o primeiro computador vestível, podemos dizer assim, chamar-lhe assim, um casaco totalmente programado, com todos os fios e microprocessadores escondidos dentro do próprio casaco, mas onde possuía todos os elementos eletrónicos, produtos eletrónicos de consumo, um MP3, telefone, portanto, a maior parte dos produtos eletrónicos da altura. A evolução seguinte, só vou falar assim muito rapidamente, foi a utilização do tecido condutor num casaco que a O'Neill produziu, em que é possível, através do tecido condutor, teclar e dar informações ao computador que está dentro do próprio casaco, isto em 2005. 2006 surge uma camisola que faz sentir, ou que ajuda o utilizador a sentir o poder de um abraço,
o calor, a pressão, a duração, portanto, consoante o abraço virtual, o telefone notifica a t-shirt via Bluetooth e em seguida cria-se o abraço na t-shirt. Portanto, isto foi uma revolução grande. 2007 foi outro ano da revolução nestas coisas, em que a energia solar começou a ser utilizada para carregar dispositivos diretamente e armazenar o poder. Mas neste ano também aconteceu uma coisa, portanto, em 2007, muito recentemente, a parte da exploração estética ao nível da moda tecnológica. Surgiu um designer que é bastante importante na história da moda tecnológica, que é o Hussein Chalaia, que é um designer que trabalha muito a parte computarizada, obrigada, professor. Portanto, ele cria vestidos totalmente programados no computador. 2007 cria o vestido, portanto, um vestido que é possível abrir, fechar, subir, descer a partir do computador. Depois, no ano a seguir, um outro vestido bastante interessante, é a primeira vez que alguém consegue utilizar um número enorme de LEDs programados. Ele concebeu 2 vestidos, uma rosa abre de repente, a partir da programação da luminosidade dos LEDs, claro, e outra uma espuma, um mar de espuma e uns golfinhos a nadar. Isto foi realmente uma inovação na altura. Depois trabalhou outros vestidos no âmbito do laser, e a evolução continuou utilizando materiais técnicos e tecnológicos no mundo da moda, portanto, só um bocadinho. A fibra óptica, estava-me a faltar aqui o termo, fibra óptica, e um dos artefactos que talvez para mim é para mim talvez o mais interessante e talvez por isso tenha selecionado para esta apresentação, que é este vestido. Eu vou colocar só aqui um vídeo muito rápido, em que este top foi criado a partir da... eu vou tirar aqui para baixar o som. Este possui uma câmara que capta o olhar e que informa um material tridimensional que é feito, foi impresso em material tridimensional, em impressão 3D, e responde de acordo com o olhar do observador. Detecta o olhar que olha e responde com diferentes movimentos. Estamos em 2015 e termino aqui esta cronologia com o vestido solúvel em água. No fundo, vem de acordo com a arte digital. A arte digital pode ser um momento, pode-se conceber, implementar, apreender-se, usufruir-se e com um delete pode deixar de existir ou não, não é? Pode-se preservar. Este vestido, portanto, é um vestido totalmente, é um vestido perfeitamente normal, mas aqui entra uma outra dimensão que são os tecidos inteligentes. Este tecido dissolve-se completamente na água, não deixa resíduos e, portanto, entramos aqui também num outro mundo, que são os tecidos inteligentes. Desta forma, eu vou entrar então no meu percurso. Comecei este percurso em 2013, sob a orientação do professor José Coelho, como já disse.
Um dos artefactos na altura que me deslumbrou foi realmente o vestido que realmente apareceu coberto de LEDs programados, portanto foi para mim um deslumbramento e foi aí que eu percebi e quis entender estas novas estéticas contemporâneas e a forma como poderiam contribuir para o novo design da moda. O meu primeiro trabalho foi realmente no âmbito do artesanato têxtil interativo e tinha um título Óbidos Ópido, porque foi concebido a pensar na exposição do nosso primeiro retiro doutoral, que aconteceu em Óbidos, em 2013, depois acabou por ser exposto também em Silves. Este artefacto todos os meus artefactos, todos os que eu trago aqui, que eu selecionei, são feitos em tecido, em têxtil. Portanto, falando aqui da forma como é que isto se faz, portanto, há os microprocessadores, que eu posso mais à frente eu posso ampliar, não consigo aqui ampliar. Portanto, são computadores, existem várias marcas, eu agora aqui para os meus colegas, portanto, para os meus ex-colegas doutorandos, eu fui há pouco tempo, deixei de ser há pouco tempo doutoranda. Isto são microprocessadores, computadores perfeitamente programáveis, com possibilidade de serem cozidos. Como é que nós utilizamos? Como é que nós os cozemos ao têxtil? Cozemos com linhas condutoras. Quando são superfícies pequenas, essa linha inicialmente era uma barra de prata, um fiozinho fino de prata, coberto de algodão, enfia-se na agulha, coce, portanto, temos de ter cuidado com o início e o fim da linha, porque a condução dos dados tem que ser feita, portanto, há uma certa necessidade de há uma técnica específica para esta costura, através dos pinos, isto é um tipo Arduino em formato de têxtil, aplicado ao têxtil, os pinos têm saídas que se podem ligar. Eu vou passar aqui à frente o sistema interativo, vou ampliar aqui para mostrar. Portanto, há vários microprocessadores que nós podemos utilizar nos têxteis interativos. Há esta marca, que é a Lilipad, que foi a primeira que apareceu no mercado, comercializada pela Arduino. Em Portugal, isto para vocês que quiserem entrar nesta área, em Portugal há várias casas que vendem estes equipamentos, a RP Robotics, Leds and Chips, SparkFun, há imensas casas. Como veem, estes microprocessadores têm pinos que têm saídas. Os materiais que se aplicam ao têxtil têm sempre saídas e entradas de dados, claro, mas com possibilidade de serem cozidos. São cozidos nestes pinos e é por aqui que, por acaso aqui é o negativo, é por aqui que passa a informação. Este tapete foi o meu primeiro trabalho que eu fiz, mesmo é um trabalho exploratório destes materiais. A parte conceitual é muito suave, mas, portanto, o que é que ele faz concretamente? Há um botão deslizante que inicia o sistema, através do qual tem um sensor apenas, um sensor de luz. Quando a luz está programado para responder a baixa luminosidade, acende um LED RGB. Quando a luminosidade aumenta, acendem estes 6 LEDs, também da Lilipad, e toca um buzzer e um vibeboard. Esta interação pode acontecer também através do gesto, porque se nós passarmos, não só monitoriza a luminosidade ambiente, como também pode monitorizar e pode responder ao gesto, sendo o gesto um foco de atenção para o artefacto. Se nós passarmos uma mão sobre o sensor, que mede a intensidade luminosa, imediatamente o artefacto dá-nos uma resposta. Ainda neste ano, foi aqui, e eu escolhi este slide, e este momento, que para mim foi muito importante no meu percurso de investigação,
porque a doutora Dérito provavelmente lembrar-se-á bem, foi um encontro de saberes com os bordadeiros de Olho Marinho, em Óbidos, e foi aqui que eu percebi o potencial dos bordados tradicionais e se nós os utilizarmos como base para a utilização dos materiais eletrónicos. Os novos mídia podem transformar estes bordados tradicionais em potenciais artefactos digitais interativos. E este foi um momento importante, tanto que a minha investigação, a última investigação de pós-doutoramento, é focada precisamente nesta parte, mas já lá chegamos. Dentro da moda tecnológica, dos meus artefactos produzidos, eu selecionei dois. Este porque o vestido interativo Tempos foi o primeiro artefacto vestível o primeiro computador vestível que produzi e foi exposto nos nossos encontros e deixou-me uma grande marca porque foi o primeiro trabalho na área da moda tecnológica. Isto foi projetado para maximizar o potencial do corpo, define-se como um computador vestível, com capacidades para medir características físicas, mas também as alterações, detectar e responder às alterações do meio ambiente. Ele tem 5 subsistemas, um que reage à luz, mais ou menos aqui, outro que reage ao som, nesta zona, portanto, as diferenças. A intensidade sonora é medida através do microprocessador e esta zona de LEDs responde de acordo com o seu ambiente, à cor, portanto, que consegue-se captar a cor através de um sensor de cor, tudo isto funciona através de sensores e atuadores, como é claro, um acelerómetro que reage ao movimento e um subsistema de temperatura. Isto também foi também um trabalho exploratório, no fundo, mas foi um trabalho que me marcou de certa maneira. Devo dizer que portanto, para os meus, eu vou dizer, para os estudantes de doutoramento, pronto, vou dizer assim, eu utilizo o Fritzing para fazer os meus esquemas e todos os meus esquemas são feitos antes de passarem à implementação do artefacto e experimentados com pontas de teste. Eu depois mais à frente posso mostrar. Dentro da moda tecnológica, produzi um outro artefacto que selecionei para esta apresentação, que é um artefacto que foi confeccionado com o objetivo de participar num concurso Fashion Tech promovido pela British Council, Associação Seletiva de Moda e o CITEB. Isto aconteceu em 2015. É todo feito, a base conceptual foi a sustentabilidade na moda, e foi todo construído com materiais recicláveis. Portanto, o corpo é feito com t-shirts em tiras. Foi-nos dado um kit, isto foi mais ou menos por acaso também, eu mais tarde, agora recentemente, apresentei um workshop nesta área e baseei-me um pouco com aquilo que me foi cedido para este vestido. Portanto, vem um kit perfeitamente organizado e nós transformamos concebemos e implementamos um artefacto de acordo com os materiais eletrónicos que estão disponíveis, que nos cederam. Portanto, basicamente, importante aqui, portanto, tem um outro microprocessador recente, que é o GEMA, é do tamanho de uma moeda de 5 cêntimos, portanto, que é este, é muito, muito pequenino, igualmente é com possibilidades de ser cozido, um sensor de luz muito pequeno, que é o LDR, isto é mesmo para ser usado na moda tecnológica, isto é perfeitamente possível ocultar estes materiais eletrónicos, um botão que é possível ligar e desligar o sistema e cederam-nos depois NeoPixels, Flora, que é uma outra marca que eu agora a seguir posso explicar,
são NeoPixels RGB. Portanto, e a partir daqui eu concebi um vestido, portanto, fui selecionada, entrei na primeira seleção, apresentei o artefacto, mas depois eu penso que era um bocadinho complicado para o que eles pretendiam, até porque eu alterei, coloquei mais material e fiquei por aqui no concurso. Mas já agora eu vou falar, não posso falar aqui neste, talvez, não que isto é a Lilipad. Eu falei aqui no Flora. Eu vou andar aqui um bocadinho para trás, só para explicar. Há um outro microprocessador. Os dois grandes, as duas marcas, isto mesmo para os estudantes, as duas marcas de microprocessadores no mercado que se utilizam mais e que dão menos problemas com os Macintosh, que eu uso os Macintosh, é Lilipad e a Flora. O Flora, microprocessador Flora é este, vou aumentar. Tem uma cor diferente, mas tem igualmente vários pinos digitais e analógicos aos quais nós ligamos os digitais, ligamos os atuadores. O que é os atuadores? São os que nos dão a resposta do que o sensor enviou ao microprocessador. São LEDs, são buzzers, fazem barulho, portanto, motores, portanto, são tudo o que consegue responder de acordo com a programação do microprocessador. Teresa, vou-lhe pedir para ir adiantando, está bem? Ok, então olha, o seu tempo está no fim. A da Fruino, que podem consultar. A monitorização da saúde e do espaço, também com sensores que medem a pulsação cardíaca e o GPS que permite controlar a posição do utilizador. E agora entro aqui em 2017 no meu último, portanto, num estágio diferente, em que estou a estudar as estéticas digitais contemporâneas como fator estratégico para a valorização dos bordados tradicionais de Portugal. É o meu título do meu pós-doutoramento. Trouxe aqui 2 pontos, um trabalho de campo e explorações artísticas e a extensão à comunidade. Neste trabalho de campo, trago a produção do princípio ao fim de um artefacto que chamei Filozel. É um tapete interativo com 2 sistemas interativos apenas. Este tapete estuda a forma como as novas estéticas da arte digital poderão contribuir para reativar o interesse e valorizar os bordados tradicionais de Portugal, desconstruir a sua lógica e reintroduzindo-os no imaginário contemporâneo. Portanto, para chegar a este tapete foi feito o desenho do conceito, esquiços, portanto isto eu passo à frente porque é um vídeo do tapete a funcionar, eu já mostro a seguir o sistema interativo. Eu registrei em fotografias as espécies autóctones de flora e fauna de Santa Catarina da Fonte do Bispo, onde iniciei a minha investigação, em Tavira, com vista a trabalhar no Museu Zero, no futuro Museu Zero. Entretanto, isto em 2017, 2018 veio o Covid e tive que voltar para casa e todo este trabalho foi feito em casa. A partir destas fotografias criei os esboços gráficos, selecionei as imagens que me pareceram mais interessantes, desenhei-as em Illustrator e simplifiquei por nivelamento, produzi um estudo de cor de acordo com o que se pretendia para o artefacto. Portanto, um estudo de cor que uma das características que se pretendia para este trabalho, inovação, reinvenção e reorganização, foi o estudo de cor, o preto e branco, que foi selecionado. A passagem, quando se trabalha em grandes formatos, convém imprimir todo o protótipo, a impressão de grandes formatos e depois passar para o suporte em papel vegetal, como todos sabemos, a pintura em tecido, criando volumes e os bordados, utilizando o tradicional ponto atrás e o ponto pé de flor. Depois aqui só temos 2, utilizei a Flora como microprocessador, um sensor de som, um PIR, que é um sensor de movimento, e os NeoPixels RGB. A partir destes materiais eletrónicos, utilizando testes, portanto, e programando
programando o computador, passei à integração da tecnologia e aqui não usei fio inoxidável, que já existe agora, já não se trabalha com o fio de prata, trabalhamos já com o fio inoxidável e em grandes tamanhos, grandes formatos, utilizamos o fio multifilar, soldado. E aqui isto não há hipótese de prata escurecer ou deixar de funcionar, ou o fio alargar, que é um dos problemas destes artefactos. O fio, ligação, deixa de funcionar porque deixa de fazer o contacto. Há os testes de utilização e validação do sistema e a exposição. Este trabalho foi exposto no 6º retrospectivo doutoral e também no workshop que vem na segunda extensão do meu trabalho de pós-doutoramento, no meu percurso de pós-doutoramento. É um trabalho com comunidade, em que eu pretendi reinventar, através dos materiais eletrónicos em bordados tradicionais, reinventar um imaginário para a sustentabilidade. E tentei, é meu objetivo, trabalhar a sustentabilidade e provar que se consegue fazer um novo bordado sustentável a partir dos bordados tradicionais e destes materiais. Este workshop teve 2 partes. Primeira parte, eu trabalhei apenas os materiais eletrónicos normais que qualquer pessoa usa utilizando os arduinos normais, e a segunda parte, portanto aqui este workshop teve a participação das minhas alunas do 3º ano de Educação Básica. Estamos aqui a ver tudo ainda com pontas de teste, a aprender a ligar, portanto a acender um LED em paralelo, um sensor de luz, tudo com pontas de teste. Criei para já uma série de amostras para incentivar e ser motivação para o workshop, com vários sensores, e a segunda parte do workshop foi a exploração de 4 tipos de sensores, um de temperatura, que está aqui um dos trabalhos resultantes, luz, cor e som. Este workshop, a implementação do trabalho laboratorial resultou neste conjunto de amostras e teve como alicerce a sustentabilidade ao nível cultural, encontro com o passado, reconhecimento do outro, vivências, recoletando e elegendo objetos, saberes e maneiras de estar, ao nível ambiental também, sustentabilidade ao nível ambiental com inspiração no ambiente envolvente, zero desperdício. Nós podemos fazer arte, utilizar, usufruir e a seguir tiramos os materiais eletrónicos, desmanchamos tudo e fica com a possibilidade de, no final de qualquer produto artístico, de aproveitar todos os materiais e utilizá-los noutra obra. E ao nível económico, portanto, um sistema bem implementado poderá ser uma fonte de rendimento para as bordadeiras e artistas locais, pelo menos aqui na zona destas povoações, em que há muitas bordadeiras, e isto poderá ser um recurso económico. É uma das coisas que eu me proponho a trabalhar aqui. Sustentabilidade, as 3 áreas da sustentabilidade. Teresa, vou-lhe pedir para fecharmos, está bem, para termos algum tempo para debate. Já. Portanto, é importante apelar para a importância de uma consciência coletiva do mundo mais sustentável e da reinvenção da tradição. Desta forma, é importante a divulgação, é importante fazer chegar isto aos jovens. E o último trabalho meu neste âmbito aconteceu agora dia 22 de junho com um videomapping. Não sei se eu posso mostrar o videomapping que aconteceu no 7º Festival de Videomapping. Sim, faça só um bocadinho de tempo, para darmos tempo ao debate, sabe? Está bem. É só mesmo um bocadinho. É aqui mesmo só um bocadinho. Depois vou-lhe pedir para disponibilizar estes materiais, se for possível, ou dar uns links para as pessoas poderem ver. Olha, foi mesmo já no fim. Portanto, isto foi um videomapping que aconteceu no 7º Festival de Videomapping em Faro. E pronto, eu vou desligar. Que edifício é que está atrás? Já estou a ver. Isto aconteceu no Algarve Design Meeting. Portanto, foi o 7º festival que
eu fiz aqui um rapidamente, isto é 1 minuto, professor, se me der eu posso passar, isto é rápido, senão eu vou desligar. Ok. Está-me a dizer que é 1 minuto, mas eu vejo aqui o vídeo com 41 minutos. Não, mas isto são todos os videomappings que surgiram no festival. O meu é 1 minuto e 21 segundos. Ok, então vá lá. Já está, já vamos a Muito bem. A Sé é bordada em pedra, é o nome do trabalho, em que toda a Sé é bordada com o flora e LEDs a piscar e simplifica, portanto, as formas utilizadas e baseadas na flora de Santa Catarina do Fonte Bispo. Pronto, posso desligar? Muito bem. Muito obrigada, terminei assim a minha apresentação. Peço desculpa então se passei do tempo, mas isto é difícil quando uma pessoa fala um bocadinho das coisas onde está envolvida, é um bocadinho difícil controlar o tempo. É difícil para esse lado e também para este Exato, lado, não é? Compreendo perfeitamente. Porque... Vou interromper o compartilhamento. Já está. É sempre muito complicado. Bom, obrigado, Teresa. Vamos avançar agora para o período de discussão. Está aberto o período de questões e comentários que queiram fazer às apresentações. Por favor, avancemos. Quem quiser dizer alguma coisa, talvez ligue o som, identifique-se rapidamente e avance com as primeiras questões. Estou a ver rostos fechados, aproveitem, meus caros. Então vá, Gabriel. É bem-vindo. Vamos lá. Vou tentar, só que alguns comentários. Eu achei as apresentações interessantes aqui. Já agora, agradeço também a presença do professor Carlos Duarte, do Dr. Alvelos e da Teresa Barradas pelas suas apresentações. Queria também deixar de certa forma, um abraço ao professor Carlos Duarte, fomos colegas no IAD, embora eu dei lá aulas até o ano passado, este ano já não, por falta de tempo, já não pude lá dar aulas. E eu achei interessante o exemplo que o professor Carlos Duarte deu acerca do telefone, porque é um exemplo de um aparelho que evoluiu ao longo dos anos, ou seja, em termos de complexidade que envolve o aparelho e da simplificação no uso que o aparelho foi tendo. Mas, por outro lado, eu acho que a própria função do aparelho se alterou, porque para mim o telefone, chamamos aquilo smartphone, o telefone, quase como com uma tradição, porque na prática telefonar é já uma função secundária daquele próprio aparelho. E se calhar pegando naquilo que o professor Heitor Alvelos falou, acerca de pegar nas ideias que podem vir do insólito, não sei se a própria evolução deste aparelho que é o smartphone poderá ocorrer no momento em que podemos assumir esses insólitos, não é? E deixarmos olhar como telefone como outra coisa diferente. E eu acho que isso já começa um pouco a acontecer, porque já temos smartwatches que procuram telefonar, temos também aparelhos de VR e de realidade aumentada que já começam a transformar este mesmo aparelho que é o telefone. Mas é que hoje em dia eu vejo muito pelos jovens, eu como professor eu apanho muitos jovens adultos e os seus próprios hábitos que têm no dia-a-dia, eu vejo que o telefone é uma coisa muito pouco utilizada atualmente, como telefone em si, ou seja, nós não telefonamos, nós fazemos videocalls, temos os chats, temos as redes sociais, comunicamos muito por aí, não é? Até, aliás, há uma coisa que eu nunca consegui habituar, que é quando as pessoas fazem mensagens de texto, só com ícones e mensagens, etc. Eu pessoalmente não consigo ler isso, mas eu vejo os jovens a conseguir ler aquilo com alguma facilidade. E portanto eu vejo esta transformação a acontecer no telefone que eu não sei se nós estamos também a chegar a um ponto onde aquela ideia da simplicidade e da facilidade de uso não se começa a perder aqui um pouco, talvez, não é? Um pouco por causa destes insólitos que o professor Heitor também estava a falar. E há outra coisa curiosa também, que é, se nós olharmos para o cinema, e se calhar um pouco a percepção que o público tem no geral, quando nós pensamos em tecnologia avançada, não é? Desde naves extraterrestres ou seres vindos do espaço e afins, a tecnologia é sempre apresentada de forma complicada, nunca de forma simples e
e prática de utilizar. E se não for assim, ela não nos parece avançada, que é também algo curioso. E pronto, eu gostava, não sei se esta dualidade entre a realidade e a percepção, ou a experiência e o significado, pronto, gostava de saber a opinião do professor Carlos Duarte e do professor, talvez, Heitor Alvelos sobre esta questão. E depois, só para terminar, para depois, pronto, para deixar estas questões para depois os convidados poderem falar. A professora Teresa Barradas, pronto, apresentou ali vários fatos ou vestidos relacionados ali com tecnologia. E eu lembro que alguns eu já não me recordo se foi em 2002 ou 2004, o designer Philip Stark criou um casaco para crianças que monitorizava onde é que ela se encontrava, em termos de respiração, etc. Para ajudar, pronto, no caso de eventualidade de uma criança se perder ou algo assim, já poder ser detectado ou pelo menos monitorizar o estado de saúde que ela tem. E eu sei que no exército americano também existem já roupas relacionadas com isso. E pegando então no sentido da oportunidade que o professor Heitor falou anteriormente, e olhando para a investigação que a professora Teresa está a realizar, eu gostava de saber se existe ou se existe aqui algum objetivo nesse sentido na sua investigação, de alguma coisa prática de onde a sua investigação poderá ser aplicada, ou como algo destes exemplos, como aqui foi falado, ou se é apenas uma questão mais, não que seja menor ou maior, mas se é apenas em alternativa, um propósito mais focado na estética ou no revisitar da cultura portuguesa, porque fiquei depois um pouco com essa sensação no fim. E se for esse o caso, como é que os objetos se alteram, e ainda antes estava a falar sobre como os objetos se alteravam conforme a tecnologia evoluiu, então como é que os objetos de cultura portuguesa, como os bordados, ou que aparecem, por exemplo, em naprós, ou em tapetes e coisas assim mais decorativas, como é que esta entrada de tecnologia, porque é que esta entrada de tecnologia irá transformar esses mesmos objetos, porque um objeto decorativo como um simples tecido decorativo que se põe em cima do móvel, tendo um aparelho eletrónico, altera a própria utilidade do mesmo, né? E a própria, não só em termos de utilidade, como também em termos estéticos, visuais, altera toda essa experiência, a linguagem do objeto. Então são estas as questões que eu deixo aos convidados. Eu pedia talvez ao Carlos para começar com as hostilidades. Muito bem. Bom, eu primeiro de tudo quero aqui agradecer esta questão que o Gabriel nos traz e traz-nos a todos, ao fim e ao cabo. E começando por esta temática do telefone, eu hoje vou fazer 59 anos este ano, e há 30 anos atrás, ou se calhar nem tantos, eu para ter as mesmas particularidades ou funcionalidades que o meu smartphone hoje me permite ter, eu provavelmente tinha que andar com um telemóvel que pesava 20 quilos, tinha que ter no outro ombro, se calhar, uma abraçadeira com uma máquina fotográfica. Está aqui o professor Adérito Marques a olhar para mim. Se quisesse ter música, levava um rádio pendurado na outra alça e provavelmente ainda tinha que guardar. Depois houve uma evolução que deixamos de andar com os autorrádios e passamos só a andar com o painel. Mas se quisesse mandar uma mensagem, tinha que ter um outro aparelhozinho pequenino que se punha aqui na fivela do cinto das calças, que era um pager, já não me lembro, que se mandava as mensagens. Portanto, e se me quisesse orientar, se calhar nem havia nada para me orientar, ou teria que comprar um GPS em separado. Portanto, isto só para perceber que o smartphone facilitou-nos a vida incomensuravelmente. Quer dizer, ninguém hoje consegue imaginar fazer a vida que nós fazemos no dia a dia, e ainda por cima enviamos e-mails, vemos as notícias, conseguimos tirar fotografias, conseguimos ouvir música, conseguimos comunicar com os nossos amigos e em trabalho, conseguimos até, curiosamente, participar em seminários e conferências através do telemóvel. Portanto, dizer que a tecnologia nos complicou, não, a tecnologia tem-nos facilitado imenso no nosso dia-a-dia. E esse é o grande desafio dos designers, e esse era também o propósito da minha exposição, e que de algum modo aqui o professor Heitor Alvelos também aflorou, que é a questão de os designers têm que assumir claramente como os líderes deste processo e têm que saber tirar partido
da multidisciplinaridade de todos os atores que podem intervir neste processo, sobre a liderança dos próprios designers. Ou seja, os designers têm que entender, têm que perceber, têm que tentar criar equipas para encontrar as soluções adequadas que os utilizadores, ao fim e ao cabo, estão à espera que a tecnologia lhes possa trazer. E isso, acho que o papel importante para que isso possa efetivamente ocorrer é a liderança do designer e o designer saber tirar partida em cooperação com todos os outros intervenientes no processo. Porque, obviamente, a tecnologia por si só, se não estiver devidamente aplicada e dimensionada ou àquilo que são as necessidades efetivas que todos nós, enquanto humanos, requeremos, ela não irá servir para nada. Portanto, isso terá que... Eu estava a ouvi-lo, por exemplo, a questão ainda do telemóvel hoje, se calhar este formato que nós hoje utilizamos, isto vai deixar de desaparecer em breve. Eu estava a ver aqui as aplicações da professora Teresa Barradas. Hoje sei que já há tecidos que já estão a ser incorporados com sistemas de comunicação, em que nós vamos deixar... Isto é uma chatice, já imaginou? Eu estou na praia e tenho que levar o telemóvel no calção de banho, o trabalho que isto dá, a probabilidade de nós até perdermos o telemóvel. E já viu o que é irmos tomar banho, até podíamos usar o telemóvel, porque ele está incorporado no nosso fato de banho e podemos comunicar. Isto vai evoluir, nós nem conseguimos perceber em concreto, ou seja, nós não conseguimos antecipar a dimensão que toda esta tecnologia nos vai trazer a bem de... Nós temos é que tirar partido a bem da sociedade, e é essa a grande demanda, se quisermos, a grande preocupação que os designers hoje devem ter, é encontrar soluções que, ao fim e ao cabo, vão ao encontro das expectativas de todos nós, enquanto utilizadores. E, portanto, ter receio da tecnologia, não, nós só devemos ter receio da tecnologia no dia em que ela surgir para nos complicar a vida. Isso sim, isso devemos ter receio. Agora, sabemos que o grande primor da tecnologia é a simplicidade, sabendo, antes de tudo, que este equipamento, tal como o Gabriel esteve a referir, ou neste por qual eu estou a falar, isto tem uma complexidade que eu nem consigo, eu nem sei do que é que isto está feito. Quer dizer, eu sei que isto tem microprocessadores, tem N coisas, mas a grande diferença do que está aqui, efetivamente, é a nossa capacidade de criar ferramentas de comunicação que nos permita comunicar e interagir entre nós, humanos, entre estes seres que eu chamo de os seres fabricados, e isso, a grande mais-valia deste telemóvel e de outros, ou deste smartphone, é os sistemas de comunicação, os sistemas de interação, de usabilidade. E aqui, quem está à frente deste processo são os designers, os engenheiros, todos aqueles que podem estar envolvidos no processo desta natureza, eles saberão muito do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista funcional, como tirar partido. Mas os designers é que vão fazer a interface desta coisa. Aliás, eu estou a trabalhar com... Isto é uma marca da Apple, tal como o meu MacBook. Há bocado, eu já nem me lembro quem é que referiu que também estava a utilizar o MacBook. Qual foi a grande vantagem da Apple? Do ponto de vista tecnológico, todos estes equipamentos são semelhantes uns aos outros. Agora, a grande vantagem foi a ferramenta de interação, a forma como nós começámos a interagir com estes equipamentos. Eu lembro, um equipamento destes, como eu tenho agora aqui em cima desta mesa, eu quando ligava aparecia-me ser 2 pontos com uma barra. Eu nem sabia o que é que havia de fazer com aquilo. Depois lá me ensinaram umas linguagens, lá tirei partido de uma escolha. Hoje qualquer um de nós liga este computador e tem aqui um manual de oportunidades. Aliás, há bocado o Heitor estava a mostrar os azulejos interativos. Quer dizer, nós temos aqui um conjunto de azulejos interativos que nos dão um artefacto de conjuntos de ações e de funções e de funcionalidades que, obviamente, temos que estar despertos, porque isto vai continuar, a evolução vai continuar, e se calhar os nossos netos, as gerações futuras, quando nos virem imagens deste seminário que hoje estamos aqui a fazer, se calhar até vão rir-se connosco. E termino com isto, isto é uma história engraçada, que eu já não me recordo onde é que li isso, mas sei que a entidade que gera as patentes no Canadá, no final ou no início do século XX, como houve um conjunto imenso de invenções naquela época, achou por bem que não faria sentido continuar a emitir patentes porque tudo já estava inventado.
Ora, entretanto já se passaram 100 anos e as invenções, o número de invenções e de patentes que hoje são registadas são exponencialmente muito mais elevadas do que eram há 100 anos atrás. E, portanto, isto tudo faz parte das tendências, da evolução da nossa sociedade, que naturalmente está a tirar partido do que há de melhor nela, sabendo também que se não tivermos o devido atenção e o devido cuidado, também se pode traduzir numa grande complicação. Portanto, a minha grande preocupação é fazer ver, e isto é mesmo para terminar, em resposta ao Gabriel, fazer ver o quão importante é os designers terem a capacidade de percepcionar as oportunidades, tal como quer o professor Heitor Alvelos, como quer a professora Teresa Barradas, que aqui também teve a oportunidade de referir, capacitar, ou pelo menos percepcionar as oportunidades e tirar partido das mesmas, em traduzirem-se em artefactos que possam ser úteis à sociedade. E esse é o nosso grande papel, e penso que esse é o papel aglutinador, se quiserem, e quase de liderança que os designers possam ter. Isso ainda não é percepcionado em sociedades como a nossa, mas já em sociedades anglo-saxónicas, já há uma predominância do designer como sendo aquele que é capaz de liderar esta discussão. Isto ainda não, infelizmente, isto ainda não é cultural, diria eu, em sociedades latinas como a nossa, em que o designer, sendo uma área de atividade ainda relativamente recente do ponto de vista de discussão junto à sociedade, ainda está muito associado, são aqueles que fazem umas coisas bonitas, fazem umas coisas do ponto de vista estético, mas o design vai muito para além disso. O design vai no sentido de criar, trazer valor, acrescentar valor a tudo aquilo que nós nos oferimos no nosso dia-a-dia. A nossa existência depende daquilo que os designers são capazes de gizar em todas as áreas de manifestação daquilo que nós usufruímos no nosso dia-a-dia, tem a mão, tem a intervenção do designer. Portanto, eu deixava essa referência. Obviamente, isto é uma discussão que nós agora podíamos ter aqui durante horas e que iríamos todos chegar ao final e estarmos todos de acordo, mas que, obviamente, isto tem muito, muito que se diga e muito que se possa abordar. Não, eu diria até não dentro deste foco, ou deste grupo de trabalho, ou deste grupo de pessoas que aqui estão, mas se calhar extrapolar isto para outros grupos de pessoas que não têm nada, ou particularmente possam não ter nada a ver com o design, mas que devem também começar a entender e a perceber qual a relevância e a importância que o design tem na nossa sociedade atual. Eu concordo com tudo o que falou, até porque eu também tenho formação na área de design, portanto isso também faz parte esse modo de vista também faz parte da minha formação. O que eu acho é que, apesar daquilo que é da ideia de simplificação que move muito o trabalho de um designer, acho que há aqui uma componente que vem do tal insólito que foi falado, que vem de parte da cultura de diferentes... São as oportunidades que ocorrem. Mas acho que culturalmente pode haver aqui uma certa sensação de, não sei se chamará sensação ou hábito de complicação que está inerente eu não ao utilizador, digamos assim. Gabriel, eu não me queria esquecer aqui de um pormenor que é importante e que eu também mencionei por vezes os designers estamos à procura de soluções que não são logo percepcionadas e, portanto, por isso é que eu referi a questão dos comportamentos emergentes. Muitas vezes, e é engraçado, quer o Heitor, quer a Teresa, trouxeram aqui exemplos de coisas que se calhar no pensamento normal ou no entendimento normal de qualquer pessoa não consegue percepcionar uma oportunidade e tirar dali imediatamente uma conclusão, ou seja, retirar uma oportunidade para desenvolver algo que, e vou partilhar, se calhar se eu estivesse a olhar para um azulejo, pegando no exemplo do Heitor, um azulejo danificado numa parede, a ser vandalizado e por aí fora, e se calhar está ali uma oportunidade que encontrou em que não há uma relação direta entre o estado físico daquele azulejo e a oportunidade que um azulejo virtual pode vir a ter em toda a nossa sociedade, em todo este aspecto. Portanto, tudo isto tem a ver com as dinâmicas, com a percepção, com a capacidade que nós temos de visualizar e como é que eu ia dizer esta palavra? Perspectivar.
perspectivar para o futuro oportunidades que surgem, que não são expectáveis, não são mensuráveis por vezes. Eu passo a palavra ao Heitor, que tem a mão levantada. Força, Heitor. Obrigado. Obrigado, Adete, e também obrigado, Gabriel, pela questão. Eu gostava também daqui de trazer algumas reflexões relativamente à questão colocada. Desde logo, declarando que não sou assim tão otimista. Foi, penso eu, em 2011 que o nosso colega Clive Delano, da Parsons School of Design, num keynote que realizou em Gotemburgo, ao qual eu assisti, argumentou que o momento de viragem de paradigma da nossa relação com a tecnologia se situa precisamente no momento em que nós admitimos dispositivos multifunções, configuráveis, não é? Que é exatamente isso de que o Gabriel estava a falar a respeito do exemplo do telefone. E argumentava então Clive Delano que aquilo a que assistíamos era fundamentalmente a uma aliança insólita entre a tecnologia e a subjetividade. Insólita precisamente porque a tecnologia é, para todos os efeitos, na nossa consciência coletiva, o território da objetividade por excelência. E, portanto, perguntava ao nosso colega Clive Delano o que é que acontece quando a subjetividade entra na equação e passa a ser precisamente o fator determinante, não só da configuração das funções de determinado dispositivo, mas também da nossa própria relação com esse dispositivo. Eu penso que aqui há algumas coisas interessantes a acrescentar, para além de, obviamente, perspectivas de um desenvolvimento em nosso favor, como advogadas pelo Carlos. Eu penso que há, no entanto, aqui outras questões a cautelar. Desde logo a evidência de que muita da narrativa associada a esta relação estranha entre tecnologia e subjetividade tem desembocado fundamentalmente num território de entretenimento. E o telemóvel é também explorado no nosso imaginário e no nosso cotidiano, fundamentalmente como uma ferramenta de entretenimento. O Carlos referia há pouco a questão dos comportamentos emergentes, que me parece ser fulcral. Não é? Por um lado, digamos, no nosso imperativo de os podermos antever, cultivar, facilitar, mas também, acrescento eu, no sentido de os acautelar, quando eles não são necessariamente desejáveis. E refiro-me neste aspecto a situações como a chamada tecnologia inteligente, smart technology. Nada contra, como dizia o Carlos, quando ela efetivamente é utilizada em nosso favor. Algumas reticências, sim, quando reconheço que, por vezes, ela nos é oferecida, vendida, fundamentalmente como um exercício de simplificação do nosso cotidiano, que em última instância desemboca numa descapacitação. Eu não preciso de ler os pontos cardeais porque a app diz-me. Eu não preciso de me escrutinar em termos de saúde porque a app diz-me como é que eu estou. E assim sucessivamente. Portanto, há aqui uma relação ambivalente que eu penso que precisamos também de acautelar e que, quanto a mim, também pode ser acautelada pelo design, como muito bem dizia o Carlos. Não é? Na medida em que nos cabe a nós, muito provavelmente, mediar estas tradições nas quais o design vem da engenharia, como eu referia, e, portanto, se especializa muito nestas questões da interação, mas não esquecendo que o design é também território de semântica. E sendo território de semântica, hoje em dia está, de alguma forma, comprometido, de modo ambivalente, com o que eu diria que são estratégias de sedução. Não é? E o que é que fazemos relativamente a esta sedução? Se calhar arrefecer um bocadinho a temperatura disto tudo. Não é? Talvez assim também fique mais explícito o trabalho que tentamos fazer no nosso laboratório para os mídias inesperados. É essencialmente a tentativa de lançar um olhar crítico que não é destrutivo, é construtivo, contributivo, mas pretende ser uma chamada de atenção para determinados aspectos que nos parece que por vezes estão a ser esquecidos nesta equação. Para terminar, dou um exemplo muito simples e muito tangível, que foi o exemplo da polémica à volta da aplicação Stay Away Covid, para pegar no telemóvel, que era
e foi a ferramenta de utilização dessa aplicação, que, como sabemos, foi alvo de grande polémica, fundamentalmente centrada na questão da proteção de dados. Ora, no meu entender, essa argumentação é uma argumentação equivocada. Em primeiro lugar, porque a proteção de dados já foi. Não é? E voltamos ao território das perversões quando os nossos próprios órgãos legislativos aprovam leis de proteção de dados para que seja mais simples as entidades poderem recorrer aos nossos dados. Não é? Nós estamos tacitamente, constantemente a permitir, não é, que os nossos dados sejam transmitidos. Porquê é que o Stay Away Covid foi problemático, no meu entender? Por um outro motivo totalmente diferente. Eu nunca vi, em todo o processo de criação daquela aplicação e na sua implementação e na sua complementação, um estudo ou uma afirmação que me confirmasse que esta app não criaria uma falsa sensação de segurança nas pessoas a quem a luzinha verde acendesse. Nós precisaríamos aqui da psicologia comportamental que pudesse avaliar devidamente, de forma científica, até que ponto é que o Stay Away Covid não nos iria fazer relaxar os nossos comportamentos relativamente à pandemia. E isto foi esquecido, varrido. Não foi sequer considerado. Ora, eu argumento que é aqui que o design pode e deve estar também. Não é? Como mediador deste tipo de acautelamentos dentro do desenvolvimento tecnológico. Heitor, isso é talvez uma das linhas onde aquilo que tu referiste na tua apresentação entram os estudos etnográficos, porque têm esta capacidade de humildemente se sentar junto de potenciais utilizadores e de analisar o contexto da criação, não é? Da criação do design, neste caso, não é? Portanto, essa abordagem etnográfica é naturalmente multidisciplinar, não é? Tem essa visão multidisciplinar. Sem dúvida. Eu reitero que não estou aqui a contestar, não é, o que foi debatido antes. Eu subscrevo o otimismo do Carlos. Agora acho que ele precisa de ser de alguma forma, não é, temperado e confrontado com um conjunto de questões que para mim começam a não ser nada lineares. Não é? Heitor, eu diria mais, os grandes problemas dos designers são os marketeers. Pois. Pois, porque acabam por impor uma linha de criação. Eu sei do que falo porque estou numa instituição em que derimo designers e marketeers e muitas das vezes claro. O horizonte que me dei entre uns e outros são completamente distintos. E tudo aquilo que tu referiste eu estou em concordância. Agora, claro. sabemos que, por isso volto outra vez a este tema, a importância que o designer deve ter. Portanto, aqui é um problema de assunção da importância do designer para ser o líder deste processo. E é isso que muitas das vezes isso não está a ser assumido como tal. Quando eu digo que é preciso serem os líderes e trabalhar em cooperação depois com todos os outros, é bom trabalhar em cooperação porque são aqueles que se calhar estão mais capacitados para tirar os benefícios de cada uma dessas áreas multidisciplinares. E acima de tudo, lá está, cruzar linguagens que não se falam nem se traduzem. Não é? E são os únicos que têm essa capacidade, na verdade. Os engenheiros não percebem os psicólogos. É natural. O problema é que eles têm que trabalhar juntos. Pois tem. Pois tem. Portanto, quem é que está mais habilitado para isso? Na verdade, atendendo até à formação transversal, multidisciplinar, que até a própria formação de base de um designer tem, permite ter esse papel Exatamente. na sociedade. Exatamente. O designer também não tem muito uma tradição de ser visto como um líder, não é? Pelo menos cá em Portugal. Não tem, não. Isso não tem. Mas não tem nas nossas sociedades. Se vocês forem ver nas sociedades anglo-saxónicas, os designers estão na liderança do processo. Sim. Eu dava a palavra à Teresa, porque penso que também foi interpelada, não é? Está sem som ligado. Eu vou responder de uma forma muito rápida, portanto, pegando aqui numa frase que o professor Carlos Duarte disse, que percepcionar as oportunidades e tirar partido delas a bem da sociedade. Foi isso que eu fiz, pegando nos bordados tradicionais e tentar trazer os jovens para renovar e reinventar esta tradição que são os bordados. Agora, o Gabriel perguntou que utilidade. Pode ser apenas fruição estética ou então funcional, podemos lhe dar uma finalidade funcional. É bem que lembrar
que não são só materiais eletrónicos que mostrei aqui. Todas as técnicas digitais contemporâneas nós podemos aplicar aos bordados. E isto é um caminho, um percurso de investigação que eu vou-lhe ter que dar um fim, mas as novas estéticas podem ser um fator determinante na reinvenção do tradicional. E trabalhar com a sustentabilidade, colocar pessoas, principalmente jovens, a renovar e a revitalizar a tradição, é um dos meus grandes objetivos desta tese pós-doutoramento, deste trabalho de pós-doutoramento, e eu penso que consigo ter resultados bastante positivos continuando com este tipo de trabalho. Não sei se respondi, Gabriel. E já agora, Adério, se me permites, ainda há aqui uma outra questão que nós não abordamos, nenhum de nós abordou, que é a questão do que é que esta tecnologia está a trazer. O que é que esta tecnologia, por exemplo, nós há bocado eu mostrava este smartphone, que é uma coisa que eu tenho aqui à minha frente e é passiva. Nós estamos a produzir coisas destas em série, em números incalculavelmente. Há mais smartphones já no planeta do que propriamente, se calhar, pessoas. Isto está a produzir resíduos. Exato. Está a produzir resíduos. Quer dizer, isto... Portanto, há que haver aqui também uma oportunidade, que é perceber, em face dos artefactos que existem, se podemos dar uma segunda oportunidade e transformar isto em matéria-prima reutilizável. Exato. Hoje nós sabemos que há países no mundo que têm como o produto interno bruto, a mais-valia do produto interno bruto, é receber lixo dos países industrializados. Pois. Isso toca em questões muito... O lixo eletrónico é uma grande preocupação ambiental. O lixo eletrónico, Gabriel, há lagos e rios repletos de carcaças de computadores. Sim. Milhares, em toneladas. E estamos a falar de coisas e de objetos que têm 20, 25 anos, não têm mais. Nós produzimos estes portáteis e tudo isto que hoje nós andamos com estes equipamentos ao nosso redor, transportamos do trabalho para casa, de casa para trabalho, casa para lazer, para todo lado. Nós andamos com eles 1, 2, 3 anos no máximo. Se calhar há gente que nem tanto tempo tem esses equipamentos. E o resto o que é que se faz? Vai para o lixo. Isso toca realmente de uma dimensão que nos daria outras linhas de reflexão muito interessantes, mas deixem-me só fazer, não sei se a Teresa me permite que eu contar um pouco a história desse trabalho com as bordadeiras de olho marinho, não é? A experiência fantástica, não estou a ouvir. Pois eu não contei porque eu sabia que iria alongar-me. Mas eu só vou contar um pequeno episódio. A Teresa está a preparar o seu artefacto numa semana muito complicada na retiro doutoral, porque no final desse retiro era preciso fazer... Aliás, não era no final, era 2 dias antes do final, fazer a exposição. E eu lembro-me, estávamos no hotel e a Teresa terá feito uma direta ou 2, já não me lembro. Estava numa exaustão terrível, com o colega Zé Coelho ao lado, porque havia curto-circuitos, não é? Portanto, esses filamentos de prata curto-circuitavam, não é? Mas acho que ninguém se apercebia que era isso, não é? Estávamos a falar em coisas... E foi numa conversa já amena com as senhoras em que, de alguma forma, partilhou com elas esse problema, elas sem saber o que para elas era um assunto novo, não é? Para elas era um assunto novo. Agora entrou alguém que está a fazer imenso barulho, não sei quem é. Eu vou ativar. Para elas deram a solução. Foram elas que se lembraram de dizer, mas não será porque não sei o quê, e realmente foi muito interessante. Era o tecido que era muito fino e juntava as pontas positivas com o negativo. E elas diziam, mas não será o tecido muito fino? Experimenta usar um tecido mais forte. Agora, deixem-me também tocar num outro aspecto que ficou aqui também referido, que é, nós não falamos muito no discurso estético, não é? Apesar de Teresa o ter referido, penso que vocês acabaram, tanto o Heitor como o Carlos, de o abordar, porque a dimensão funcional está aí, não é? Necessariamente é essa. Eventualmente, depois, a dimensão estética será ao proporcionar uma determinada experiência de fruição, não é? Porque quando nós usamos o telemóvel, nós estamos a fruir, não é? Estamos instantaneamente a ter uma experiência de fruição, que será
enfim, em alguma dimensão também uma experiência estética, não é? Lidando com aquilo que é, enfim, estes materiais. Mas também o trabalho que a Teresa apresenta e que o Gabriel vem referir, bom, mas qual é a dimensão prática? Eu penso que há uma dimensão prática muito interessante, que é a experimental, que é a capacidade de levar a refletir sobre o processo, porque esta reflexão acontece não só no processo de criação, que a própria, enfim, a Teresa faz, mas também todos aqueles que se associam em equipa, não é? É este o trabalho de um criador, eventualmente também, eu diria eventualmente não, de certeza de um designer também, que é todo o processo, é em si já um processo também experimental, não é? Um processo que por si já gera conhecimento. Isto é pelo menos o que eu advogo, não é? É um gerador, se me permites, é um gerador de comportamentos emergentes, de mudanças de estado. Exatamente. E o artefacto final, muitas vezes, que nós afirmamos que ela é experimental, não é? Na ótica em que não temos ali um produto, não é um telemóvel que tem que funcionar e não vai ter que falhar, é um produto experimental, naturalmente experimental, que são os trabalhos da Teresa, são os trabalhos experimentais, mas eles já dão indicações de reflexão. E é nessa ligação de saberes que poderão nascer coisas muitíssimo interessantes, não só abrindo possibilidades de criação, mas também abrindo possibilidades também até de negócio, não é? E muitas vezes essas possibilidades morrem porque, ou nem sequer chegaram a ver a luz do dia, porque não houve essa capacidade de juntar saberes e de pôr, de facto, pessoas a experimentar materiais e partilhar o próprio processo criativo. Não é? Eu não sei se alguém mais quer comentar mais alguma coisa, já estamos com bastante tempo. Força, não sei quem ia falar. Eu queria só força. num instante, em 30 segundos, comentar este último aspecto que estiveste agora aqui também a referir. Eu acho que o que temos aqui é uma boa oportunidade de ilustrar, uma vez mais, esta relação entre a prática criativa e a investigação. Não esquecendo que há precisamente territórios de investigação, que são os territórios de investigação fundamental, que são movidos não pela resolução de problemas tangíveis, mas pelo simples conquistar de conhecimento novo. Não é? E, portanto, a questão subjacente a este tipo de explorações pode ser tão somente o que é que acontece quando misturamos estas duas coisas. Não é? E isso em si é válido, isso em si já é uma contribuição para o conhecimento. Não é? Certo. Portanto, eu sugiro que há também aqui uma nova ligação entre a atividade criativa e a ciência. Mas temos que ter também aí, Heitor, a capacidade de fazer o registro, não é? E um registro relativamente rigoroso. O Carlos referiu aquilo que são os comportamentos emergentes, não é? O próprio processo criativo pode gerar comportamentos emergentes e que, por vezes, quem está imerso no processo não tem a capacidade do distanciamento. Poderá ele próprio criar, não é? É preciso muita disciplina para isso. Distanciamento para a observação, que nós sabemos que, enfim, quando se faz um doutoramento e se faz faz investigação para esse fim, e depois se doutorar, continuar a investigação, isto agora é uma conversa para os alunos de doutoramento, a criação de conhecimento é o must, tem que estar lá, é obrigatório, não é? Porque senão alguma coisa não está a acontecer. Portanto, isso tem que ser feito de forma rigorosa e eventualmente replicável. Nós temos de ser capazes de demonstrar que aquele conhecimento, seguindo aquele determinado caminho, é eventualmente replicável, mas tem que ser entendível também, não é? Tem que ser capaz de comunicar esse novo conhecimento. Ele não pode ficar na minha cabeça, não é? Eu não posso dizer, bom, eu criei, está ali, eu não vos consigo transmitir, tenho muita pena, mas se eu não for capaz de transmitir o conhecimento que gerei é porque alguma coisa não chega a ser conhecimento, porque eu tenho que o quantificar, tenho que ser capaz de o partilhar e permitir que outros o avaliem, nomeadamente os pares. E os estudantes de doutoramento têm que sujeitar a avaliação não só dos pares, enquanto publicam, mas também do júri, não é? E, portanto, há todo aí um trabalho que tem que ser feito, de registro, não é? De registro. Eu não sei, temos aqui ainda 21 pessoas que estão aqui de forma, enfim, quase que religiosa a participar. Meus caros, aproveitem agora, enquanto temos os conferencistas, mais 5, 10 minutos, e podemos fechar isto para irmos jantar, não é? Descansar. Estamos já cerca de, eu não sei quanto tempo, mas há bastante tempo já. 2h21. 2h21. Mais alguma questão? Eu se calhar colocava Miguel, uma pequena, força. Uma pequena, digamos, abordagem no âmbito também de um tema extremamente importante, que são os Smart Cities. Eu estou especialmente a fazer um estudo também nesse âmbito e encontrei aqui várias temáticas, quer na área das tecnologias, quer
quer também em todas as abordagens nas orientações de sustentabilidade e resiliência, que vão de encontro com aquilo que é a inovação técnica e tecnológica de recursos, que é cada vez mais essencial para o desenvolvimento das nossas comunidades, para o empreendedorismo e para o intraempreendedorismo, que é cada vez mais fundamental para a sobrevivência das empresas e também das sociedades, e também para nós protegermos um pouco daquilo que é a nossa cultura e quais são as nossas bases que muitas vezes são postas em causa quando nós só vemos uma comunidade que objetiva a tecnologia. Eu penso que é pertinente olhar para a tecnologia como algo que nos traz coisas boas, que traz muitas oportunidades a nível de negócio no panorama empresarial, mas também bastantes ameaças. Mesmo no nível do mercado de trabalho, e todos nós, de certa forma, acabamos por sentir vantagens e desvantagens, por exemplo, ao nível do teletrabalho. Eu penso que neste aspecto toca-nos um pouco a todos, porque vimos a nossa privacidade invadida e a lei, mais uma vez, tardia, tenta proteger também essa parte. No que diz respeito à tecnologia e à arte veio sempre trazer às pessoas, ou melhor, eu costumo dizer que os engenheiros produzem algo que as pessoas normalmente não gostam, porque são linguagens de programações bastante extensas e que ninguém percebe, mas que na realidade são bastante úteis. E o design tem a particularidade de poder fazer com que as pessoas gostem, de trazer-lhe um componente visual e um componente utilitário bastante interessante. No âmbito das Smart Cities, e também trazendo um bocadinho aqui a debate esta parte, é importante que as pessoas sintam que a tecnologia não existe à parte, ela existe como parte constituinte de tudo o que nós temos a partir dos nossos telemóveis, que vamos falando, ou dos nossos smartphones, mas também nos nossos painéis, nos nossos automóveis. Cada vez mais os nossos automóveis são muito parecidos com os nossos smartphones, e isso faz com que também a tecnologia esteja cada vez mais presente em tudo o que nós fazemos. Então, antes de mais, queria também aproveitar também esta oportunidade também para agradecer a excelente oportunidade que nos deram. Obrigado. Obrigado. Não sei se alguém quer comentar, meus caros. Adérito, eu só, se me permites, uma coisa muito rápida e para terminar, e não quero que isto vá levantar aqui alguma questão, mas quero recordar que nós também estamos numa transição de ciclo, ou seja, nós até agora, enquanto humanidade, tirávamos partido dos recursos que existiam. Nós, se quiséssemos fazer um determinado produto, o que faríamos era pegar num bloco de material e esculpíamos, ou utilizávamos uma broca para furar, ou utilizávamos um CNC para escavar, ou fazer, seja o que for. Agora estamos numa outra dinâmica, que é a indústria 4.0, já quem fala até na indústria 5.0, que é utilizarmos apenas e só o material de que temos necessidade. Ou seja, para produzirmos um determinado objeto ou um determinado produto, nós só vamos usar estritamente o material necessário para configurar aquele artefacto. Isto leva também a que tudo isto esteja em erupção, se quisermos. Portanto, nós hoje ainda não conseguimos antever do que é que isto poderá ser na realidade, mas é possível já percepcionar que, por exemplo, eu quando vou comprar um par de sapatos, eu já não preciso me deslocar, no futuro, provavelmente eu vou encomendar um par de sapatos customizado aos meus pés, que vai utilizar apenas e só o material necessário para produzir aquele par de sapatos. E hoje a indústria está completamente invertida. Portanto, isto são aspectos positivos que a tecnologia também traz à sociedade e que devemos também nos agarrar, porque pode ser também a forma de podermos sustentar e podermos, para o futuro, deixar um outro planeta que não aquele que nós estamos a deixar para as gerações seguintes. Não é? E, portanto, isto há que também refletir, e isso é um dado que deixo aqui como nota, porque nós estamos, na verdade, a passar uma fase de transição, estamos a ser um ciclo de consumo e de utilização massiva dos recursos para outro que pensa que vai ter uma outra forma de utilizar estes recursos que não aqueles que nós ainda em dia utilizamos. Sim. Eu diria em relação às Smart Cities, Miguel, as Smart Cities, na nossa, enfim, numa visão um bocadinho, eu diria até simplista, do que é que poderá ser uma Smart City? É um espaço imenso de interfaces, não é? Serão interfaces que acompanham cada cidadão, o grupo de cidadãos,
no transporte, no lazer, na pequena praça e por aí fora. Isso é um mundo, enfim, sem fim de desenvolvimento. Mas deixe-me tocar, era um aspecto que eu queria referir há pouco e esqueci-me. Eu, quando estava a fazer doutoramento em Darmstadt, assim, já foi em 95, 96, portanto, ainda antes de terminar o doutoramento, tivemos lá uma vez uma palestra do professor Andy Van Damme, que é um dos pioneiros da computação gráfica. Um homem das interfaces por natureza, né? Naquela época, né? Já havia, enfim, computadores pessoais, né? Mas não havia smartphones. Portanto, que eu saiba, as experiências de smartphones deviam ocupar, enfim, não seriam 20 quilos, provavelmente eram 50 quilos, deixava-se, não era smartphone, era telefones móveis, né? E eu lembro de uma palestra que ele deu sobre interfaces, onde ele dizia, ocupavam salas, ocupavam edifícios, ocupavam salas, e terminava dizendo isto: irão desaparecer. Isto foi há 30 anos. Isto foi há 23 anos. Foi há 23 anos. E, portanto, nós ficamos todos parvos. O que é que ele queria dizer com aquilo? They will disappear. The interface, they will disappear. E fica, vão desaparecer. Mas como é que isso é possível? É aquilo um pouco que já acabamos aqui de falar, não é? Nós, no limite, usar o telemóvel para certas coisas já é uma chatice, não é? É uma verdadeira chatice. Porque nós gostaríamos era, se calhar, estalar um dedo ou só de pensar e termos respostas, não é? Para aquilo que a gente pretende, não é? E, portanto, as interfaces irão de alguma forma desaparecer na medida em que só existirão exclusivamente para permitir o resultado que nós pretendemos, ou é uma informação, ou é o acesso a um determinado serviço, ou qualquer coisa, não é? E só na medida disso. E se olharmos para o próprio corpo, como se calhar a última fronteira, como ele próprio também o diz, na altura referiu, eventualmente muitas dessas interfaces vão estar embebidas no nosso próprio corpo, não é? Portanto, são linhas de desenvolvimento que são absolutamente fabulosas. Agora, se vão evoluir dessa maneira ou não, eu aí coloco-me um pouco também na posição da expectativa, porque o paradigma está a alterar-se, né? Os recursos são claramente limitados, já não há hipótese de continuar com este modelo de desenvolvimento. O Gabriel falou em desemprego. Eu acho que os computadores, quem tiver computadores nas fábricas a produzir, vai ter que pagar impostos pelos seus computadores, né? Pelos seus robôs. Os robôs vão ter que pagar impostos. É a única maneira de resolver isto. Portanto, os robôs, estou a dar um exemplo, mecanizar uma fábrica para despedir 99% dos recursos humanos, isso só faz sentido se esses 99% dessas pessoas tiverem benefício, ou o Estado através delas, né, se for uma entidade distribuidora de dividendos, né, de recursos, neste caso, se o Estado for capaz de impor leis que ponham esses robôs, obviamente não são eles, mas serão os donos deles, a pagar impostos. É uma maneira que terá que ser feita. Isto é impensável. Um mundo em que os recursos já estão limitados, em que só alguns é que acedem realmente, em termos de recursos financeiros, a uma competitividade imensa de recursos. Este modelo está completamente obsoleto. Acho que, né, nenhum de nós tem neste momento dúvidas sobre isso. O Covid só veio a acelerar essa percepção. Embora eu ainda não veja grande mudança. Continuo a não ver grande mudança. Nossas conversas, ou pelo menos a minha não, mas a que eu vejo da elite política é o crescimento. Não é? Eu continuo a ouvir falar em crescimento. Não é? E não sei para onde é que eles querem crescer mais. Não sei para onde é que eles querem crescer mais. Mas a linguagem é exatamente a mesma. Vamos crescer para onde? Não é? Nós devíamos crescer agora por consolidar, não é? Acho que nós devíamos crescer para acabarmos com este modelo. Felizmente já se começa a falar em economia circular, não é? E já se começa a falar nestas linhas que o professor Carlos referiu, que é a indústria 4.0, 5.0, que é não pode haver desperdício, as coisas são feitas customizadas, em que só se usa exclusivamente aquilo que os recursos necessários para produzir um produto. Se eu só quero um produto, não vou criar 10 para vender, e provavelmente não os vou vender, vão ficar desperdiçados, porque não há esse acesso a recursos de forma ilimitada. Não é? Este comentário do professor Adérito fez-me lembrar vários projetos que existem. Talvez o mais famoso é o Venus Project, onde procura assumir digamos que a presença da tecnologia de forma a deixar de fazer sentido
a forma como a sociedade funciona através do dinheiro e do mercado e afins. Não sei se conhecem o projeto Calvinus Project, cujo criador ou mentor principal faleceu há poucos anos, era Jacques... Não consigo agora lembrar o último nome dele, mas eu lembro há uns anos atrás, não foi a Lisboa, estive presente ter uma palestra dele, e ele defendia a criação de uma... Aquilo era muito utópico, mas defendia a criação de uma sociedade onde a ideia de ter um ordenado, de pagar para ter algo, deveria ser abolida, porque a tecnologia que existe atualmente permite que assim seja, e então eu defendia que não tinha lógica em manter esse modo de funcionamento da sociedade. E era muito com base na qualidade de tecnologia. Isto já foi há alguns anos, onde as coisas não estavam sequer tão avançadas como estão agora. Mas ele defendia muito isso, e a base era muito o avanço tecnológico que existe de tal forma que o ter que gastar dinheiro para algo, a ideia do emprego, estava completamente diferente de quando toda esta filosofia surgiu. Sem dúvida. Eu não conheço esse autor, mas isso é mais um contributo para o alerta de que temos que mudar de paradigma, não é? Eu penso que há vários pensadores e contemporâneos, vários que podemos referir, não é? O Heitor foi buscar um dos anos 60, que já faleceu, o Humberto Eco deu-nos pistas fantásticas de como é que isto podia descambar, mas há mais, não é? Muitos mais. E portanto, eu penso que é uma linha interessante poderá ser um motivo de um debate aqui no In Vitro, sim. Não sei se algum dos conferencistas quer acrescentar alguma coisa à discussão para depois fecharmos. Já está bastante extenso o tempo que aqui estamos. Se me permite, eu queria só falar mesmo só aqui de uma coisinha. No que diz respeito à tecnologia, muitas vezes vê-se a tecnologia como algo que vem depreciar a força de trabalho, mas também temos que nos lembrar que a tecnologia também vem criar novos postos de trabalho, vem capacitar pessoas, e o capital intelectual é cada vez mais fundamental, quer nas empresas, quer nas organizações sem fins lucrativos, e o designer foi uma das profissões que mais foi dinamizada nos últimos anos, no âmbito quer das empresas, quer das comunidades e mesmo até das sociedades. Pois, Miguel, eu acho muito bem esse otimismo, mas no mundo, 2/3 da população mundial vive de forma bastante paupérrima, não é? E para eles não há oportunidades, pelo contrário. Elas vão sendo adiadas. Este modelo está no fim, quer dizer, este modelo de economia, de organização de sociedade, está no fim. Quer dizer, ou rebenta de alguma maneira de forma caótica e terrível, ou gradualmente vamos alterando as coisas, não é? E os Estados e quem toma decisões, que a sociedade civil em geral, temos de ser capazes de mudar mentalidades e forma de ver as coisas. Eu, com o Covid, aprendi a viver com muito menos. Estou preocupado sempre com o desperdício de comida, não é? Porque a tendência que temos nas sociedades, eu também tinha, que é encher o frigorífico de coisas e que depois nós consumimos, não é? E deitamos fora. Isso, para mim, hoje em dia, eu faço ali quase que uma coisa a merceeiro, não é? Enfim, o merceeiro que compra as latinhas disto e daquilo e diz, vou programar a vida desta maneira. Eu não sei se está a acontecer com mais pessoas, eu conheço algumas que já me disseram que sim, mas esse foi um efeito interessante, não é? Agora, há outros efeitos perversos, não é? que o Covid nos trouxe, mas poderia levar a outras discussões aqui. Peço aos colegas conferencistas, se quiserem dizer mais alguma coisa, por favor. Não sei, Heitor, força, Heitor. Já em jeito de conclusão e agradecendo uma vez mais esta oportunidade, foi um prazer. Queria só acrescentar, adérito à reflexão que fazia há pouco, não é? Desta espécie de sensação de impasse que estamos a enfrentar. Eu acho que aqui há uma outra ligação possível com uma outra disciplina, que é a disciplina da filosofia. Não sou o primeiro a referir que a crise do Covid é, para além do mais, uma crise existencial. Não é? Está-nos a confrontar com um conjunto de questões que nós considerávamos como dados adquiridos. Ora, muito provavelmente o modelo de sustentação insustentável que referias, com essa questão muito pertinente, mas para onde é que podemos crescer mais? Remete-me também para esse mesmo foro existencial. E a minha resposta é: crescemos interiormente. Pois. E é também essa a dimensão que o design tem de calcular, remetendo-me, neste caso, para aquilo que apresentei há pouco quando falava da pedagogia da percepção.
este estar Sim. atento ao que está à nossa frente no cotidiano, faz parte da pedagogia do design também. E faz parte, se calhar, da nossa redenção a nível individual, porque a nível civilizacional começamos a não ter a certeza, não é? E da minha parte é tudo, muito obrigado. Dérito, também gostaria de terminar e agradecer também esta participação neste workshop, neste seminário, e quero também deixar aqui mais uma nota que estou em concordância também com aquilo que tu disseste e com o Heitor e mais alguns intervenientes que tiveram, mas também temos que nos lembrar que provavelmente a nossa próprio modelo de sociedade está em risco e estamos na iminência de novos modelos de sociedade que estão a emergir, particularmente no continente asiático, em que o nível de prosperidade vivido por esses povos nunca foi tão elevado como está a ser hoje, atendendo, obviamente, que depois tem a outra volta na face. Eu particularmente sei do que estou a dizer, porque nos últimos 4 anos tive a oportunidade de me deslocar 4 vezes à China e sei o que é que está a acontecer naquela sociedade. E vejo, e está a tirar partido da tecnologia mais do que ninguém. Obviamente, muitas dessas particularidades, do nosso ponto de vista e da nossa maneira de ser e do nosso comportamento enquanto sociedade, não gostaríamos de as ter, mas que é um facto que elas já existem, existem. E, portanto, deixo esta reflexão para o futuro, porque o centro do nosso, aquilo que nós vemos neste momento é uma guerra em que a Europa praticamente nem sequer está envolvida. E, portanto, o grande eixo está novamente no Pacífico, entre os Estados Unidos e a China. E esse é o dilema em que nós estamos a viver enquanto sociedade. Basta ver que nem sequer fomos capazes de fazer uma vacina. Não é? É verdade. Tirando os ingleses. Tocaste no ponto, sim. É? Sim. Quero agradecer. Eu também quero agradecer a oportunidade e o que eu quero dizer é que foi bastante enriquecedor, porque eu vou daqui com muito mais questões para resolver e para pensar. E agradeço imenso pela partilha e é o que tenho a dizer. Obrigada, então. Teresa, e se Obrigado há também, Teresa. a área onde cada vez mais a investigação e o design são extremamente irrelevantes, é na área do têxtil, do vestuário, e portanto tudo isso que anda a fazer, olha, é fantástico porque alguma coisa acabará por sair daí. Pois, É isso. Escrevo. porque Parabéns, Estou Teresa. convencido disso. Meus caros, muito obrigado pela vossa presença, pela paciência também para conduzirmos esta discussão e a vos pedir aos conferencistas depois se nos podem fazer chegar, se assim acharem bem, os materiais, né, para depois juntarmos tudo no site, juntamente com este vídeo para partilha e memória futura, né, para permitir que outros possam aceder a esses elementos. Eventualmente ter referências, né? Se tiverem meia dúzia de referências para os estudantes depois poderem consultar essas referências, é bem-vindo. Né? É muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado e boa noite. Até uma próxima. Obrigado, Adérito, Selma. Obrigado. Deus, boa noite. Obrigado. Bom descanso. Obrigada. Momento. Bom. Obrigado.